A verdade é que a leitura nunca foi algo importante na minha vida. E é até contraditório começar esse vídeo falando essa frase, porque hoje eu não me imagino mais sem a leitura. Hoje eu posso me considerar um leitor iniciante pulando pro intermediário ali. Então, eu só quero que vocês vejam esse vídeo como uma troca de ideia, tá? Não é algo nada roteirizado, até porque eu tô só aqui com a câmera do meu celular falando pra vocês, então vamos trocar aquela ideia ali e eu vou passar as minhas experiências que eu tive pra realmente colocar esse hábito da leitura na minha vida. E não tem como começar esse vídeo falando do primeiro ponto, que é: ler não deve ser um hábito adicional. Você deve adicionar a leitura nos seus hábitos. Espera aí que eu vou explicar para você como isso deve ser feito. Por exemplo, quando eu comecei a ler, eu tentei adicionar o hábito na minha vida. Então, eu quis determinar algumas horas do meu dia, da minha rotina, separadamente para ler. Então, falar, vou tirar ali 3 horas do meu dia só para ler. E o resultado disso foi uma procrastinação por meses. Então, para você não cometer o mesmo erro que eu, o que eu te falo é: coloque a leitura em hábitos já sólidos e existentes na sua vida. Por exemplo, o meu café da manhã é quase um ritual. Eu sempre tomo café da manhã. Então, ao invés de eu querer tirar determinados momentos para ler, eu comecei a adicionar a leitura nesses momentos. Então, eu sempre leio na hora do café da manhã, sempre vou ler após o horário de almoço, naquele meio tempo do trabalho do almoço para o trabalho, e na hora de dormir eu também comecei a ler. Outro ponto também que eu fiz foi trocar o hábito do celular para leitura. E então eu juntei o útil e o agradável e deu muito certo. Tá? Então, a todos esses momentos em que eu ficava só scrollando ali o feed, eu comecei a trocar pela leitura. E foi totalmente transformador. Então, hoje eu me considero um leitor, sou apaixonado por isso, mas nem sempre foi assim, tá? Outro ponto que eu queria colocar aqui é: escolha livros no qual você tenha interesse. Não adianta você querer começar com livros que fogem totalmente da sua realidade. O que eu falo pra você é: não siga a manada. Não vão pelo que os outros estão falando bem. Ah, eu vou comprar aquele best-seller. Ah, toma aqui os 10 melhores livros de autoajuda. Esquece isso. Comece a pegar livros do seu interesse. Eu, por exemplo, sempre fui o cara da história. Sempre gostei de saber como as coisas eram. Sempre fui apaixonado por história, seja geográfica, seja de uma pessoa. Então isso sempre me pegou, desde a época de escola. Sempre fui o melhor ali na matéria história. E mesmo depois de sair da escola, eu continuo estudando consistentemente sobre a história das pessoas do mundo, tá? E aqui eu trouxe dois exemplos que eu tô lendo atualmente, que é Pense como um Imperador. Esse livro traz a história de Marco Aurélio, um dos maiores imperadores de Roma e um dos maiores filósofos da história que teve. E primeiro, eu comecei a ler esse livro, tá? Que ele foi escrito pelo Donald Robertson, tá? Ele não é de Marco Aurélio, porém ele conta a história de Marco em uma terceira pessoa. E logo depois desse livro, eu comecei a me apaixonar pela história de Marco Aurélio, me identifiquei muito com ele, e agora eu tô lendo Meditações, foi um livro realmente escrito por ele. E, cara, realmente isso aqui pra mim é muito bom, cara. Eu sou apaixonado por isso, então eu não tenho dificuldade na leitura desses caras aqui. Outro livro que eu tô lendo atualmente e que pra mim é o melhor livro que eu já li até hoje é Comece pelo Porquê.
Cara, esse livro aqui é sensacional. Ele viaja com você sobre como as grandes marcas chegaram aonde chegaram. Fala sobre cultura e como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Mas aqui tem muita coisa, tem storytelling, tem tem a história das marcas e, cara, dá nem pra explicar. Você precisa comprar esse livro e ler. Vai ser extraordinário. Isso aqui vai na minha influência. Esquece que eu falei sobre efeito manada. Vai nisso aqui, cara. Brincadeiras à parte, você precisa realmente escolher livros do seu gosto, tá? Vai ser muito mais fácil. Então, se você gosta de romance, por exemplo, aí para as meninas, comprem livros de romance, tá? Ou se você gosta de filosofia, comprem livros de filosofia e de história. Então vai no seu gosto. Se você gosta de ação, compra livros de ação e assim em diante. E depois vai ficando mais fácil, você vai explorando outros universos e você vai se apaixonando cada vez mais. Fechou? Outra insight que eu queria trazer aqui para vocês é: os livros devem estar presentes no seu dia a dia. Já viu aquela frase que fala: quem não é visto não é lembrado? Essa frase é muito real e, inclusive, nesse hábito de rotina. Se você está começando esse hábito, você precisa ver os seus livros. No começo eu inventava de colocar os meus livros na gaveta e eles ficavam por ali mesmo, porque eu não estava vendo e não era um hábito consistente na minha vida. Eu acabava deixando eles lá por muito, muito tempo. Depois que eu ia abrir a gaveta, eu lembrava que eu tinha os livros ali e eu voltava com esse hábito. Isso foi muito tempo, cara. Eu fiquei cerca de 6 meses tentando colocar esse hábito na minha vida e hoje, graças a Deus, com muita constância, hoje é algo natural. Então, coloca livros ao seu alcance visual. Coloca livros ali. No começo eu sempre espalhava livro pela casa, colocava livro na cozinha, na sala, no quarto. Então, aonde eu ia, tinha um livro à minha disposição. Então, foi muito mais fácil internalizar esse hábito na minha vida. Outro ponto muito importante é: não leia por páginas. Esquece isso. No começo eu também ficava nessa de determinar a quantidade de páginas que eu ia ler por dia. Então, por exemplo, eu falava que eu ia ler 10 páginas por dia. Então eu lia as 10 páginas e fechava o livro e esquecia do conteúdo e não praticava nada e nem internalizava e nem canalizava aquele conteúdo porque eu simplesmente estava tão focado em terminar as páginas que eu simplesmente esquecia. Cara, vai no seu ritmo. Esquece essa parada, até de tempo. Tá? Até tempo, vou ler 2 horas. Não, esquece isso. Só viaja no conteúdo, se permita entrar naquele mundo, entrar na história, entrar no que está sendo dito para você, entendeu? E você vai viajar naquilo e sempre fique mastigando aquele conteúdo durante o seu dia, mesmo que você não esteja com o livro e o conteúdo na sua mão. Leva o conteúdo para cá e fica sempre viajando naquilo o resto do dia, que você vai realmente consumir aquele conteúdo e realmente internalizar dentro de você. E o último ponto, e se não mais importante, que é: cerque-se de leitores. Eu vou te dar um exemplo aqui que parece ser bobo, mas é totalmente verdadeiro. Se você está em uma mesa em que todos ali que estão sentados fumam, pode ter certeza que você vai ser o próximo. Se você está em uma mesa em que não existe respeito e nem valores, você vai começar a achar aquilo normal e você vai ser o próximo. E se você está em uma mesa em que o hábito da leitura é algo normal, você, consequentemente, vai ser o próximo. Então, cerque-se de pessoas que são realmente apaixonadas pela leitura.
Aí você fala pra mim, Isaac, mas aqui na minha cidade não tem ninguém que gosta de ler. Eu não conheço pessoas que gostam disso e meus amigos, muito menos. Cara, existem comunidades aqui na internet que realmente tem pessoas interessadas naquele tipo de conteúdo e que realmente trocam ensinamentos e insights sobre aquele livro. Inclusive, coloquem aqui nos comentários se vocês aprovam a ideia que eu estava tendo, que é criar uma comunidade para a gente falar sobre desenvolvimento pessoal e também falar sobre as nossas leituras. E também vocês vão ter um contato mais direto comigo e eu quero ter um contato mais direto com vocês. Então, coloquem nos comentários o que vocês acham, se a gente pode criar essa comunidade, se vocês vão estar ali e vai participar e vamos trocar bastante ideia. Então, eu vou ficando por aqui. Eu realmente só queria ter essa conversa com vocês, passar como foi a minha experiência, como eu consegui colocar esse hábito tão importante e enriquecedor na minha vida. E é isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que ficou até o final e tamo junto.